Sororidade. Que palavrão é esse? Olá, meus amores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Liliane Ramos e vim aqui bater um papo pra lá de especial com você, mulher. Antes que a gente comece a falar do assunto sororidade, pra você não esquecer, porque às vezes você não consegue assistir o vídeo até o final, alguém te atrapalha, já dá o teu like aqui, deixa o teu like para o crescimento desse canal, você sabe que é importante, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E outra coisa, compartilha com mais alguma mulher. Hoje nós vamos falar sobre essa palavrinha aí, ou bem dizendo, esse palavrão, sororidade. O que quer dizer sororidade? Da onde veio essa palavra? E por que eu a defino como um palavrão? Quando falo de palavrão, não estou falando no sentido obsceno da palavra. Palavrão significa uma palavra grande. Palavrão significa uma palavra difícil de pronunciar. Quem tem problema de dicção vai dizer para mim que é fácil falar sororidade. Claro que não é tão fácil assim. Quem não tem o costume com a palavra tem uma certa dificuldade para pronunciá-la. A palavra palavrão também significa pomposo. Pomposo que quer dizer magnificente, aquilo que remete a luxo, lembra muito realeza. Por isso eu digo a você que a palavra sororidade é a palavra que traz esse luxo no seu significado. Sororidade, que tem origem latina, que quer dizer soror, irmã, que é basicamente irmandade. E o que significa a fundo a sororidade? Sororidade é um termo que se define a união entre mulheres. É um termo que fala sobre a empatia, o exercício da empatia entre mulheres. É se colocar no lugar da outra, entendendo o contexto em que a outra está, sem julgar. Falar de sororidade não é uma coisa fácil entre mulheres. Por que eu digo que não é uma coisa fácil? Porque a rivalidade é algo que permeia, que envolve o mundo feminino. Embora é uma coisa que não deveria acontecer. Mas aí está a sororidade para ensinar pra gente que a gente deve sim se colocar no lugar da outra. Deve sim ver a outra como uma irmã, não como uma rival. Ver a outra como uma aliada. Afinal de contas, quem é que é vítima principal do machismo? As mulheres, todas nós. Por isso precisamos reunir forças, precisamos nos unir para que essa sociedade machista, e até mulheres, porque não tem coisa mais triste do que o machismo implantado no coração de uma mulher. Quando a gente fala do machismo, a gente não está querendo denegrir o homem, a masculinidade. A gente está falando de uma visão que vê a mulher como ser inferiorizado, que vê a mulher como ser incapacitado, que vê a mulher como um ser à margem. E nós não somos. Quando Deus nos criou para sermos ajudadoras, cooperadoras. Nós temos ferramentas poderosas em nós. Temos qualidades e características que somam numa sociedade, que somam inclusive no universo masculino. Talvez alguém ainda não enxergou o quão que nós somos importantes. Mas aos poucos isso está acontecendo, pois nós estamos conquistando nossos espaços. Nós estamos sendo uma voz. Só que ainda é muito pouco. Por quê? Porque muitas de nós, mulheres, não conseguimos apoiar uma às outras. Porque nós, mulheres, ainda não nos damos conta que nós não somos rivais, que nós não devemos ser rivais. Nós somos amigas, nós somos irmãs. Nós precisamos umas das outras.
nós sofremos o mesmo tipo de preconceito, nós sofremos o mesmo tipo de agressão, nós sofremos as mesmas coisas. Então vamos olhar uma para as outras com um olhar mais carinhoso. Como eu posso exercer a sororidade na vida de outra mulher? Primeiro, olhando para a vida da outra de uma forma diferente como você olharia para a sua vida. E eu vou te explicar por quê. Às vezes nós passamos por uma determinada situação na vida e nós lidamos com aquela situação de uma forma. O contexto ali era um. Às vezes uma outra mulher vai passar por algo semelhante ao que nós passamos. Só que o contexto ali é outro. Quando eu falo de um outro contexto, eu estou falando de uma forma geral. Desde o sentimento daquela mulher, desde tudo que ela já viveu, até o que está acontecendo ali. Às vezes a história é parecida, mas o contexto nunca será igual. Por isso que eu não posso julgar a história da outra e dizer, se fosse comigo, frases que nós usamos bastante. Se fosse comigo, eu agiria diferente. Ela deveria ter feito assim. Não julgue a história da outra, porque você não sabe um contexto em que está inserido aquela história. Talvez a sua história deu certo da forma que você agiu, porque era um outro contexto. Se eu tiver esse sentimento de sororidade em mim, de ter a empatia, de colocar-me no lugar da outra, tentando entender literalmente a história dela, sem colocar a minha história dentro da dela, tentando me colocar naquele lugar, da forma que ela está sentindo, tentando entender como ela entende as coisas, como ela lidar com o sofrimento, eu vou conseguir ajudá-la de uma forma melhor, sem condená-la, sem julgá-la e sem dizer, ela não deu certo para ela porque ela não agiu assim. Mas será que o contexto dela é o mesmo contexto que o seu? Segundo, toda vez que você olhar para a história de uma mulher, talvez até uma mulher que já rivalizou com você, que você não tem tanto gosto por aquela pessoa, pelas atitudes dela, você deve lembrar uma coisa, que você não pode de jeito nenhum olhar para ela como uma rival, ainda que o seu coração se incline para isso. Ela é sua irmã. Olhe para ela como sua irmã. A gente não quer o mal de uma irmã. A gente até briga com a irmã da gente. A gente até se desentende. Mas se alguém fizer um mal para ela, a gente vai como uma leoa para defender a nossa irmã. Veja outra mulher. Enxergue outra mulher como uma irmã. Por mais que seja uma mulher que você, olhe para ela e diga, tem coisas que eu não gosto. Mas precisamos ter esse tipo de união. Precisamos, talvez aquela outra pessoa, aquilo que você não gosta nela, você seja um pontapé inicial na vida dela para mudança. Mas tudo vai depender como você se comporta diante da outra. Tudo vai depender de como você lidar com a situação. Precisamos entender que somos mulheres. Temos as mesmas lutas e precisamos vencer as mesmas guerras. Mas para isso, nós precisamos nos unir. União na vida é tudo. Para todo tipo de relacionamento. União é tudo. Tudo. Se una com essa mulher. Seja uma aliada com outras mulheres. Independente das diferenças que nós temos. Vamos falar sobre sororidade na Bíblia. Onde é que eu encontro na Bíblia a sororidade? Pois bem, vamos lá. Eu encontro na Bíblia a sororidade na história de duas mulheres. Um livro pequenininho com apenas 4 capítulos chamado Ruth. No livro de Ruth, onde fala a história da própria Ruth,
a história de duas mulheres, uma nora e uma sogra, Ruth e Noemi. Nós sabemos que Noemi saiu da sua terra, acompanhando o seu marido, acompanhando a sua família. Quando chegam em outro lugar para habitar, na terra de Moabe, naquele lugar, Noemi e sua família tentam reconstruir a vida. Lá, Noemi fica viúva, seus filhos se casam, os filhos de Noemi morrem e Noemi agora vira uma mulher amargurada. Gente, lidar com uma mulher amargurada é horrível. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando nós estamos amargurada, a gente amarga para tudo que é lado. Sobra patada, sobra palavras duras para todo mundo. Quem está amargo não consegue dar um pouquinho de açúcar para ninguém. Agora olha para Ruth, que também está viúva, também perdeu o marido. E na primeira oportunidade que ela tem de se livrar de uma mulher amarga, que sofreu muitas percas, ela tem sororidade com esta mulher, sua sogra. A Bíblia diz que Noemi chama suas noras e as despede. Podem ir embora, fiquem à vontade para viver as vossas vidas. Vocês não têm mais compromisso com a minha família. Orfa, que é uma das noras de Noemi, decide voltar à casa de seu pai para reconstruir sua vida lá. Ruth, porém, toma uma decisão diferente. Que decisão é essa que Ruth tomou? A decisão que Ruth tomou foi a seguinte. Ela chega a dizer para Noemi, porque quando ela decide ir com Noemi, ela diz, eu vou contigo. Noemi insiste para que ela vá embora, para que ela volte para sua casa, volte para o aconchego da sua família. Só que Ruth diz para ela, não me inste para que te deixe, porque aonde pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela está olhando para a história de Noemi, para a situação de Noemi, e ela está se encontrando na mesma situação. Ela está tendo empatia pela dor da sua sogra. E ela, com outras palavras, é como se ela dissesse para Noemi, Noemi, o que der para você, dá para mim. O teu sofrimento é o meu sofrimento. Eu sei como você está se sentindo, eu também estou passando por uma dor. Embora a sua seja até maior do que a minha, porque você, além de perder marido, perdeu filhos. Mas eu tenho empatia pelo seu sofrimento. Eu tenho empatia por essa amargura que você está passando. E eu sei que você não é esta mulher amarga. Você está passando por um momento de amargura. E eu quero trazer para nós, mulheres, que às vezes nós não compreendemos a outra. Às vezes a gente define toda a história de uma mulher por um momento. A gente define toda a vida, toda a construção de um caráter, toda a construção de um sentimento em cima de um momento. Às vezes a amiga começa a dizer palavras duras porque ela está passando por um sofrimento que ela não consegue lidar com aquilo. E ela acaba agindo de uma forma que a gente julga errada. E o que a gente faz? A gente julga ela, dentro daquele momento, como uma pessoa amargurada, como uma pessoa rixosa, onde na verdade a gente não parou para analisar que a vida toda aquela mulher não foi sempre daquele jeito. Às vezes ela está passando por um momento. E é esse momento que eu preciso entender. Às vezes a gente quer ser compreendida. Todo mundo quer que alguém tenha empatia por si. Mas quando se trata de se colocar no lugar do outro, de ter empatia pelo outro, aí fica mais difícil. Ruth tomou a decisão certa de ser uma pessoa solidária ao sofrimento da outra, de ter partido com Noemi.
ela foi tão abençoada, teve sua vida restituída. E quando tudo voltou ao seu lugar da bênção, quando tudo se resolveu, a mulher que um dia foi amarga voltou a ser a mulher feliz. A mulher que passou por um momento de amargura voltou a ser uma mulher alegre, pra cima. Por quê? Porque alguém não abriu mão dela. Porque Ruth teve sororidade com ela. Se Ruth não tivesse ajudado Noemi, não tivesse ido embora com ela, não tivesse se colocado no lugar do sofrimento dela, não tivesse entendido o momento, quem sabe o que teria acontecido com Noemi? Talvez morrido velha, solitária, sem descendência, infeliz. Então veja que a sororidade é algo tão importante entre nós mulheres, que através da sororidade nós podemos mudar a vida de outra mulher. Nós podemos até mudar o futuro de outra mulher. O que ela hoje pensa em fazer, o que ela hoje pensa em até destruir a própria vida dela. E você tendo a empatia com o problema, com a situação, sem julgar, apenas ouvindo, apenas dizendo eu tô aqui do seu lado, apenas tentando ajudá-la da melhor forma possível, sem condená-la, até pelas atitudes erradas que ela tome naquele momento. Mas tendo a empatia de ser uma ajudadora na vida da sua irmã, na vida dessa outra mulher. Quem sabe você não pode mudar por completo a história dela. Que o Senhor te abençoe nesse dia. E se você gostou, comenta aqui embaixo. Comenta. Compartilha comigo o quão que você tem aprendido e o quão que talvez você precise melhorar. Ou me conta algum exemplo aqui que você teve sororidade com outra mulher. Sem julgar, sem condenar. Somente tentando entender com toda a empatia do mundo. Que o Senhor te abençoe. E vamos pra cima, mulher. Vamos ter empatia uma com as outras.